Eu espero muito que Deus fale ao teu coração durante esses dias. Há uma expectativa muito grande no meu coração para poder ser instrumento para o seu. Nós temos um tema para hoje. Nós temos, na verdade, os temas já foram definidos, né? Para hoje, para segunda e para terça-feira. Mas no tema de hoje, ele é conflitante. A proposta do tema é um tipo de proposta que mexe com a gente. Por quê, pastor? O senhor já está pregando? Acredito que sim. Porque quando eu falo do milagre da porta fechada, ele parece que entra na contramão daquilo que eu aprendi. Que na verdade eu não quero nada que atravanque partes da minha vida. Muito pelo contrário. Eu quero viver o milagre das portas abertas. É difícil demais tentar entender o milagre da porta fechada. Como é que é isso? Então eu quero que Deus me use poderosamente para você. Para que o Senhor te faça entender algumas coisas. Como base nesse tema de hoje. Hoje o nosso sermão é temático. A gente estuda isso em homilética. O sermão temático é um sermão onde todo ele se voltará para o tema, onde nós vamos encontrar outros textos e vamos fazer uma analogia com o tema sugerido. E é disso que eu quero falar hoje para você. Eu quero falar do milagre da porta fechada. Eu quero orar. E nesse primeiro dia de conferência, irmãos, nós temos um tema que é o tema principal da nossa conferência, que é envolvidos. Repita, qual é o tema principal? Envolvidos. E no subtema nós temos então o milagre da porta fechada. Eu oro pedindo ao Papai do Céu para abençoar a sua vida. Deus e Pai, toma cada coração aqui nas tuas mãos, Senhor, e toma-me, Senhor, para que possamos ser instrumentos teus, para que possamos, Senhor, ser colaboradores do teu reino, Senhor, para que de fato possamos ser os apacentadores desses dias, Senhor. Usa-me conforme a tua vontade, usa-me conforme o desejo do teu coração, para que possamos sair daqui, Deus, com uma certeza tão grande, que se a porta estiver fechada, e se for o Senhor no comando dessa porta, vai dar tudo certo, Deus. Se ela se abrir e for o Senhor no comando dessa abertura, também dará tudo certo. Então, Senhor, eu quero ser só o teu instrumento, que eu possa diminuir para que o Senhor possa crescer. É o que eu te peço, e tu sabes da sinceridade do meu coração. Me ponho na tua total dependência, Senhor. E ainda que eu tenha algumas coisas aqui escritas, sabemos que somos dirigidos pelo teu Espírito. Então guia-me, Deus. É o que eu te peço no nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Nós vamos observar que trabalhar com esse tema, o milagre da porta fechada, não é algo simples. Eu volto a dizer, tendo em vista de que você chega na igreja precisando que as portas se abram, e de repente você se depara com o pastor dizendo que existem milagres quando ela se fecha. Existem coisas na sua vida que rompem a partir do momento que uma porta se fecha. Existem momentos na sua vida em que a tua oração atinge o céu a partir do momento que uma porta se fecha. E acima de tudo, o Senhor continua nos dando essa sensibilidade de percebermos quando Ele abre e quando Ele fecha. Em tudo dai graças.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E nós vamos entender a respeito desse Deus. Esse Deus que, no momento em que a cidade está completamente cercada, esse Deus que falava com Eliseu na sua câmara de dormir, aonde o rei arma uma estratégia para tentar prender Eliseu, porque resolve e entende-se que Eliseu é aquele que conta para o seu rei que a Síria viria fazer uma investida contra Israel. E Eliseu é o profeta que vai fazer esse anúncio, vai dizer: ó rei, o Senhor me falou na minha câmara de dormir, quando a minha porta estava fechada, que o exército da Síria virá contra ti. Então, por favor, não passe por ali, evite passar por aquele lugar. E todas as vezes que a emboscada estava armada, o rei de Israel era avisado e ele saía daquele lugar. E aí o rei inimigo tinha a frustração de uma batalha que não foi vencida. E ele começa a se questionar, dizendo o seguinte: olha, tem alguém aqui que conspira contra nós. Tem alguém dos nossos aqui que conta para o rei de Israel que nós estamos armando uma investida contra eles. De repente um dos seus servos vira para ele, está lá no capítulo 6, no segundo livro dos Reis, no seu versículo 12. Um dos seus servos, ele vai projetar para a gente, diz assim: ó, ninguém, ó rei, meu senhor, não tem ninguém aqui conspirando contra o teu reino, contra o teu reinado, mas acontece algo com o profeta Eliseu, que está em Israel. O Deus dele faz com que toda a nossa tentativa de destruí-los chegue ao seu conhecimento. Ele vai lá e avisa o rei. E o Deus dele fala com ele na câmara de dormir e anuncia e mostra para ele tudo aquilo que a gente está tramando contra ele. Aí o rei decide fazer o seguinte: então eu preciso prender Eliseu, o profeta. A cidade é completamente cercada. E de repente, ao amanhecer, o moço de Eliseu, saindo porta fora para ir até as fontes para buscar água, ele se depara com a cidade completamente cercada. Ele diz assim: olha, estão tentando prender o profeta Eliseu. E ele volta, e a Bíblia diz que ele fecha a porta, preocupado, e ele vai lá para anunciar a Eliseu o que está acontecendo. Ele diz: meu senhor, a cidade está completamente cercada, eles querem tentar te prender. E Eliseu vira para ele e diz: maiores são os que estão conosco do que aqueles que estão com eles. E aí a Bíblia diz que Eliseu, então, do lado de dentro, com a porta fechada, ele vai fazer uma oração. Ele diz: peço-te que abra os olhos para que ele veja. Para que ele veja o quê? Para que ele veja o que eu já vi. Nós podemos estar dentro do mesmo ambiente, irmãos, com visões diferentes. Você pode estar diante da mesma casa com uma visão diferente, cada um tendendo para um lado. Nós podemos fazer parte da mesma família com visões diferentes. Nós podemos fazer parte da mesma igreja com visões diferentes. E o que Eliseu entende é que depois da porta fechada, Deus precisava se manifestar. Eu quero te falar a respeito do milagre da porta fechada. Eu quero te falar a respeito de que existem coisas que Deus quer tratar com você, com o teu lar, com a tua família, com o teu ministério, com a tua igreja, com a porta fechada. E depois da porta fechada, ele vai fazer a oração.
E de repente, aquele moço tem os seus olhos abertos e ele vê carros e cavalarianos de fogo. Porque agora já não tem um espaço físico que consegue deter aquilo que Deus tinha para fazer e para mostrar a eles. Agora as paredes já não conseguem mais limitar a visão daquele moço. Deus pega a mim e a ti e nos leva a esconderijos, sabe, irmãos, para nos fazer viver coisas plenas nele, para nos fazer entender de coisas que não entendíamos antes. A Bíblia diz, não precisa projetar, a Bíblia diz em Atos 12, a partir do seu versículo de número 5, que Pedro é preso. E o texto é muito claro, porque a Bíblia diz que a igreja orava incessantemente por ele. Pedro seria preso e seria morto 3 dias depois. E a igreja agora começa a orar pelo apóstolo Pedro, para que o milagre acontecesse. A Bíblia diz que eles estão num ambiente fechado, sabe? Estão clamando pelo apóstolo Pedro, dizendo: Deus salva, Senhor poupa ele da morte. E a igreja ora de forma incessante. Eu quero dizer para você que muito vale a oração do justo em seus efeitos. Eu quero dizer para você que se a tua família está de pé, é devido a um milagre da porta fechada. Eu quero falar com você que quando você dobra o teu joelho no secreto com Deus, Deus se manifesta a teu favor. E agora a igreja ora. E sabe o que acontece? Deus envia um anjo na prisão. Enquanto a igreja está orando de porta fechada, Deus está libertando. Eu vim te dizer que quando você entra no secreto, Deus começa a proclamar libertação aos cativos. Você está no secreto e Deus está liberando um decreto de vida. Ele não vai morrer, ela não vai morrer. Deus vai te fazer viver coisas inéditas nesses dias, irmãos. E agora nós temos um problema, porque aquilo que prendia se abre, as portas se abrem, as cadeias são abertas. Há um portão intransponível que a Bíblia diz que vai se abrir automaticamente. Enquanto a igreja está no secreto, irmãos, enquanto a igreja está de portas fechadas, clamando e orando, eu vim te dizer que existem coisas na tua vida que vão precisar passar por um período de intimidade maior com Deus. Ele está dizendo: eu quero um envolvimento maior contigo nesses dias. Eu quero te levar ao secreto. Eu quero voltar contigo de novo, aonde nós conversávamos, aonde você falava e eu te ouvia e te respondia. Deus está dizendo: estou com saudades de você. Estou com saudades do tempo da nossa intimidade. Estou com saudade quando você fazia a minha obra e não media sacrifícios. Quando você fazia a minha obra e você não olhava as dificuldades nem os percalços dessa vida. Deus está dizendo: eu vou te levar ao quarto secreto. Eu vou te... E tem uma coisa, Apocalipse no capítulo 3, no seu versículo de número 15, esse texto fala a respeito de portas. E quando você, o versículo de número 7, coloca o 7 para mim, por favor. E aí eu venho seguindo. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: essas coisas diz o santo e o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Você está entendendo? Diga amém. Quando você olha esse versículo 7 do capítulo 3 de Apocalipse, você começa a entender que tem um Deus que abre portas. Dá um glória a Deus aí. Mas existe também um Deus que fecha portas. Dá um glória a Deus aí. Eu quero te dizer que há milagres quando portas se fecham na tua vida. Eu quero te dizer que existiam portas que era para te levar ao declínio, era para te levar à morte, porque a Bíblia diz, e ela mostra para a gente,
que aquilo que muitas das vezes parece bom não tem nada de bom, e no final é morte. Você está entendendo? Então Deus precisou fechar portas. O emprego não se abriu, a porta de emprego não se abriu. De repente algumas coisas não se manifestaram na tua vida, porque Deus decidiu fechar as portas, porque Ele tem um propósito muito maior. Ele vai te ensinar enquanto a porta estiver fechada. Ele vai mostrar para você que Ele é o Senhor da tua vida enquanto a porta estiver fechada. Existem portas que se fecham para que o milagre seja manifesto na tua vida. Ele está dizendo para você: contigo vai ser diferente. Primeiro eu vou fechar para tu entender quem sou eu, e depois eu vou abrir para que tu seja para que eu seja glorificado através da tua vida. Você está entendendo? Então existem momentos que a porta se fecha, irmãos. Tu fica se questionando, tu fica perguntando: por que, pastor? Por que o milagre não acontece? Por que a porta de emprego não se abre? Por que a cura não vem? Por que o milagre não flui? Por que a coisa não acontece? E Deus está dizendo: porque eu tenho coisas maiores contigo. Mas antes de eu me revelar para você em coisas maiores, eu preciso te mostrar que eu sou o Deus da tua vida. Eu quero te mostrar que o teu momento comigo, no instante que a porta estiver fechada, vai ser um momento de maior envolvimento teu comigo. Tu vai ter história para contar. De repente a porta está fechada e tu está dizendo: ela vai abrir, pastor, ela vai abrir, porque o mesmo que fecha é o mesmo que abre, e a qualquer momento Ele vai tomar uma decisão no céu e vai dizer: agora é o tempo dele, agora é o tempo dela, agora é o tempo que eu vou abrir as portas. Mas quando elas se abrirem, você vai levar em consideração o tempo em que elas estiveram fechadas. Por quê, pastor? Porque tem um Deus que abre, que é o mesmo Deus que fecha. Isso aqui mexe comigo, sabe, irmãos? Nós temos visto em 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo de número 1, um momento em que Deus precisa trabalhar com a vida do profeta. Aqui, irmãos, o que vai acontecer com Davi, já havia um decreto do céu, se manifestaria. Só que Deus agora precisa trabalhar com o profeta. O profeta que é tríade, que tem sobre ele 3 unções. Além de profeta, ele é sacerdote, e além de sacerdote, ele é juiz. E quando o tabernáculo ele é queimado, agora ele é o tabernáculo ambulante, a 4ª função. É alguém com intimidade com Deus, é alguém que foi escolhido desde o ventre. Mas Deus precisava mostrar para ele a ótica de visão do céu. Sabe por que muitas das vezes portas se fecham? Porque você tem contemplado com a tua ótica de visão. Você tem intimidade com Deus, você tem tempo de evangelho, você é lavado e remido, é lavada e remida. Você é alguém que conhece a palavra, mas Deus está dizendo: isso não me é suficiente, porque os teus olhos são olhos humanos. E o Senhor agora vai precisar trabalhar com Samuel. O Senhor, porque é Ele que vai ungir Davi na casa de Jessé. O Senhor, na parte final desse texto, vai dizer assim: porque dentre os seus filhos me provi um rei. O que ele está dizendo, pastor? O que é provir? Qual é o significado disso? Ele está dizendo: eu já vi um rei. Na casa de Jessé, eu, Senhor, já vi que existe um rei. Você está entendendo? Diga amém. Agora deixa eu te abrir aqui um adendo. Olha quantas casas de Jessé nos dias atuais, que tem um rei dentro de casa e não conhece, não sabe. Que tem alguém que vai brilhar e não conhece, não sabe.
Então eu vim te dizer que existem coisas escondidas. Deixa eu melhorar isso. Existem tesouros escondidos dentro da tua casa. Deixa eu liberar algo aqui, mais uma vez, que não é a primeira vez que eu falo disso, mas falo disso com propriedade. O meu Deus me dá essa propriedade. Quem te desonrou vai te honrar. Quem te entristeceu vai te alegrar. Quem te deu talvez há dias, meses e anos de joelho dobrado, vai valorizar tudo isso. Deus está dizendo: eu vou entrar na tua descendência, eu vou entrar na tua família, eu vou entrar diante dos teus e vou te mostrar que eu sou o Senhor da tua vida. Vai acontecer com ele, porque você é daqueles que entra, fecha a porta e vai para o privado com Deus. Você está entendendo? Diga amém. O Senhor tem que virar para ele e tem que dizer: Samuel. Imagine-se Samuel se referindo ao Senhor: sim, Senhor, Samuel tem um problema contigo. Mas como assim, Senhor? Não houve e nem haverá, humanamente falando, ninguém parecido comigo, Senhor, que carregará sobre si um tríade. Como assim? Algo errado comigo? Não haverá, Senhor, de forma humana, porque Cristo supera a todos, de forma humana, alguém semelhante a mim, Senhor, que te serve com integridade. E o Senhor olha e diz assim: Samuel, tem um pequeno problema. Você não consegue enxergar na minha ótica de visão. Porque a hora que você enxergar na minha ótica de visão, coisas magníficas acontecerão. Então faz o seguinte, Samuel: eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, porém eu sou o Senhor, eu vejo o interior. A partir de hoje, tu nunca mais vai ser guiado por aquilo que você vê. Você vai ser guiado por aquilo que você crê. Então não sei quanto tempo tu tem de crente, eu não sei quanto tempo tu tem de evangelho, eu não sei quanto tempo tu entregou tua vida para Jesus, mas Deus quer um envolvimento maior contigo. Ele está dizendo: eu vou fechar a porta, porque quando eu fechar a porta, a nossa intimidade vai ser maior. Eu vou fechar a porta, porque quando eu fechar a porta, o milagre vai acontecer. Você entendeu? Diga amém. Capítulo 4 do segundo livro dos Reis, do versículo de número 3. Olha o que diz o texto. Olha como é que Deus se manifesta. Olha, você me ajuda? Você lê comigo? Então leia comigo, vamos lá, 1, 2, 3, vai. Vamos lá, ele continua então. O problema não é fechar a porta. O problema maior é saber se aqueles que precisam estar do lado de dentro já entraram. Posso repetir isso? O problema não é fechar a porta. O problema é saber se todos aqueles ao qual você falou parecido com Moisés, nenhuma unha ficará nesse lugar. Olha, eu libero vocês, mas as mulheres e as crianças vão ficar. Arão vai lá, dá um recado para Faraó: nenhuma unha nossa ficará nesse lugar. Para tu ter noção, quando eles saem do Egito, os ossos de José saem junto com eles. Você está entendendo? José fez eles prometerem: o dia que vocês saírem daqui, vocês levarão os meus restos mortais, porque eu não quero os meus restos mortais no Egito. O Egito que honrou, mas não era a sua terra natal. Deus está dizendo: honrou porque Deus mandou honrar.
não significa que a tua aliança é perpétua e eterna. Deus está dizendo: existem coisas que quando a porta se fecha, se afastam da tua vida. Existem pessoas que quando a porta se fecha, se afastam de você. E Deus vira para você e diz: é extremamente necessário para que quando a porta se abra, irmãos, só esteja contigo os que são extremamente necessários. O que eu vim hoje para dizer, começa aí na tua cabeça. Aponto a todos os seus que antes de você fechar a porta precisam estar do lado de dentro contigo. Qual era a ordem diante da última praga? Vocês vão ungir os umbrais da porta com o sangue do cordeiro, mas vocês vão precisar estar do lado de dentro e com a porta fechada. Existe um momento na tua vida, na minha vida, em que nós não entendemos algumas coisas, em que nós não entendemos o agir de Deus, em que eu olho e digo: Senhor, não é possível, não é possível. E Deus diz assim: filho, é a minha maneira de agir. Ela entra na contramão da tua, ela entra fora do teu entendimento. É a minha maneira de trabalhar. No final vai dar tudo certo. Eu tive que fechar a porta. Deixa eu repetir isso. Eu tive que fechar a porta, porque foi no tempo da porta fechada, ou é no tempo da porta fechada que Deus tem mais intimidade contigo. Às vezes é no tempo do laudo médico, quando chega o laudo e você se questiona, você diz: mas como assim? Como assim? Senhor, nós temos te servido. Eu já vivi isso, eu com a pastora, de eu falar assim: Tu já viveu isso com a Maíra. Como assim, Deus? Que laudo é esse? Que negócio é esse? Que enfermidade é essa? Que câncer é esse, Deus? De onde ele veio? Qual foi a legalidade que nós demos para que ele chegasse, Senhor? E a gente começa a se questionar. E você pede a cura e Deus não cura. E você pede o livramento e Deus não livra. E você pede a Deus para agir e não age. Mas você ora e você busca. E você diz: Senhor, tem alguma coisa aí. Tem alguma coisa aí. O Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 7, irmãos. Tem coisas que Deus não vai te revelar agora. Tem coisas que Deus vai te revelar no processo. O que eu faço hoje você não entende, mas mais tarde você vai compreender. Quando eu abri a porta, deixa eu repetir, quando eu abri a porta, Deus está dizendo que você vai decolar, irmãos. Deus está dizendo que vai fazer maravilhas no meio da tua família. Deus está dizendo que vocês vão olhar uns para os outros e dizer assim: nós vencemos, nós suportamos, nós estivemos aqui, nós guerreamos, nós lutamos. Você vai olhar para cada um deles, e aí, irmãos, a tua vitória vai ter um sabor infinitamente maior do que o sabor de mel. Sabe por quê? Porque você entendeu que antes de fechar a porta, você compreendeu que você precisou olhar para os lados e dizer: está faltando alguém. Hoje o meu Deus me usa para a tua vida, para dizer: não feche a porta enquanto não estiverem todos do lado de dentro, porque eu quero criar com vocês um envolvimento. Eu quero que vocês estejam envolvidos comigo. Eu quero que vocês compreendam. O Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no seu versículo 6. Se nós formos ao 5 desse capítulo, ao versículo 5, o versículo 5 diz assim: e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa.
Aí o Senhor vira e diz assim: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta. Deus está dizendo a respeito do milagre da porta fechada. Deus está falando do milagre que acontece quando as circunstâncias não combinam com aquilo que a tua fé tem declarado para o Senhor. Você olha e tu pede a cura e parece que a cura não vem, e muito pior, parece que as coisas estão piorando. Você ora, pede para a porta se abrir, e muito pior, as necessidades agora começam a te afligir. Mas eu hoje, como instrumento de Deus nesse lugar, irmãos, eu vim te dizer que Deus te leva a um entendimento de coisas tão profundas, sabe? Ele te leva, ele diz assim: filho, filha, fecha a porta, mas antes da porta fechada, eu quero que você, mais uma vez, no mundo espiritual, comece a dizer do lado de dentro: precisa estar fulano, beltrano, ciclano, sabe? Não feche a porta enquanto todos os teus não estiverem do lado de dentro. Quando Deus me deu essa mensagem, o Senhor falou comigo: sabe, Alexandre, essa vai ser a abertura dessa conferência, e para você que está aqui, e para você que está nos assistindo, em nome de Jesus, você também está incluso nisso. Eu quero te dizer que a tua presença aqui é extremamente importante, porque eu não podia fechar a porta se você não estivesse aqui. Então Deus está te falando a respeito da tua família, Deus está te falando a respeito do teu ministério, Deus está te falando a respeito de coisas no mundo secular, talvez o teu emprego. Deus está dizendo: primeiro eu fecho para depois abrir. Primeiro eu fecho, e quando eu fecho, você entendeu isso? Diga amém aí. Primeiro eu fecho, e quando eu fecho, eu te aproximo de mim. Quando ele fecha, ele te aproxima dele. Eu encerro essa meditação para que você possa olhar com amor fraternal a alguém próximo de você, para te dar o direito, talvez, de você sair do teu lugar, se você quiser. Olhar para alguém que tu ama e dizer assim: eu não vou fechar essa porta enquanto você não estiver dentro. Diga assim: eu não aceito você do lado de fora. Quando o pai decide honrar o filho pródigo, eles estão numa comemoração, numa festa, eles estão vivendo um tempo de glamour. Agora o filho perdido voltou para casa. O filho mais velho, quando descobre aquilo, ele se indigna, e ele não quer entrar em casa. De repente o pai que está do lado de dentro olha pelo bistrô, olha pela janela e diz assim: o que ele está fazendo lá fora? De repente um dos servos, estou conjecturando, pergunta para o pai: o senhor quer que eu vá lá chamá-lo? E o pai: não, deixa que eu vou ter uma conversa com ele. E o pai sai. Quando o pai sai, o filho já tem uma frase meio que na ponta da língua, dizendo assim: tu nunca me destes um cabrito para sacrificar com os meus amigos. Agora esse aí que gastou o seu dinheiro com meretrizes, que desperdiçou o seu dinheiro, o senhor faz uma festa e manda matar um cabrito, dá vestes para ele. Já estou sabendo de tudo, pai. O senhor colocou um anel no dedo dele, o senhor colocou uma sandália nos seus pés. Eu estou ciente de tudo que o senhor fez. O senhor nunca fez nada por mim. E o pai vira para ele e diz assim: tu sempre esteve comigo, e tudo que é meu é teu. Sabe o que o pai faz? Abraça esse filho e diz: filho, o teu lugar não é do lado de fora, o teu lugar é do lado de dentro. Hoje eu quero te dizer, em nome de Jesus, talvez você tenha vindo na nova unção, talvez você tenha frequentado os cultos, talvez você seja até trabalhador aqui ou membro nesse lugar, já com ficha entregue, com carteirinha entregue, mas você ainda não se envolveu com esse ministério, você ainda não deu o seu melhor, você ainda não declarou fazendo parte desse ministério de corpo, alma e espírito. Hoje Deus me manda te dizer que Ele tem coisas incríveis para que vivamos do outro lado, quando a porta se fechar.
Hoje o Espírito Santo me manda te dizer para você que você é extremamente importante e que nós não vamos fechar a porta enquanto você não entrar. Nós não vamos fechar a porta enquanto eu repetir, enquanto você não entrar. Só que para você que é mãe, para você que é pai, você pode declarar aí: eu não vou fechar a porta enquanto o meu filho não entrar. E se é alguém que você tem intimidade, você vai virar para essa pessoa e diz: entra logo, filho. Entra logo. Vem. E hoje o Senhor está chamando por você. Está dizendo que preparou um culto só para você. Eu não queria fazer um apelo que criasse em você uma emoção capaz de te fazer tomar decisões que você não está com vontade. Mas eu preciso também mostrar um pouco da minha humanidade. Somos pastores aqui há 15 anos. De uma transição da onde a igreja começou para onde a igreja foi edificada num galpão antigo, até chegarmos aqui. De muitas perdas, de pessoas que tiveram que ir para viver o melhor de Deus em outros lugares, e de outras que chegaram. E o meu apelo não é para que você decida movido por emoção, mas para que você decida movido por fé, por razão. O meu apelo é: nós precisamos de vocês. Hoje eu fiz uma pergunta na reunião de pastores, para os meus pastores. Eu disse a eles pela manhã: se o altar fosse arrancado de vocês, o que vocês fariam? Se alguém arrancasse o altar de vocês, quem vocês seriam? E aí eu descobri que o altar é mais importante que muitas coisas que eu achava que estava na frente dele. E que eu não saberia viver sem o altar. Esse é o tempo do secreto de Deus. Esse é o tempo de intimidade com Ele. Esse é o tempo de viver um milagre da porta fechada. Só que eu preciso abrir o meu coração. Eu quero viver isso com você. Nós queremos viver isso com vocês. Existem lugares, deixa eu falar sobre isso, muito melhores que esse. E outras igrejas muito mais edificadas do que essas. Sério. Mas esse lugar foi o lugar que Deus nos deu. E esse pastor, que talvez não seja o melhor pastor do mundo, mas foi o pastor que Deus se deu. E o Senhor nos pega, nos leva para o secreto e diz assim: filho, quando eu abrir as portas, eu quero viver muito isso com você, irmãos. Para você que veio hoje em especial, eu quero viver muito isso com você. Eu quero viver muito isso com você.
Então eu sei que você já declarou para sua família, eu sei que você já declarou para o seu trabalho, eu sei que você já entendeu, mas hoje eu, como pastor desse lugar, eu digo a vocês: vem, entrem, para que possamos fechar a porta, para que a glória de Deus venha encher esse lugar, para que a presença de Deus venha ser derramada sobre nós. Sabe, em nome de Jesus, no nome poderoso do Senhor Jesus, você veio hoje porque Deus te trouxe. Você só está aqui hoje porque Deus quer viver e quer te mostrar, quer te fazer viver coisas que tu nunca viveu. Uma atmosfera, sabe, irmãos, uma presença, de estarmos completamente envolvidos com Ele, de estarmos completamente entrelaçados com Ele. Ele está dizendo para você: a porta não vai se fechar enquanto você não entrar. A porta não vai se fechar enquanto você não estiver do lado de dentro. Então, se tem alguém do teu lado, vira para ele, vira a ela e diz assim: entra, porque Deus tem coisas para esse ministério. Entra, porque Deus tem coisas para a tua família. Entra, porque Deus tem coisas para o teu trabalho. Entra e viva, porque, irmãos, depois que a porta se fecha, eu não sei qual é o tempo de Deus, mas uma coisa eu sei: o mesmo que fecha portas e ninguém pode abrir, é o mesmo que abre portas que ninguém pode fechar. O Espírito Santo está dizendo que nós viveremos um momento em que Deus vai abrir as portas. Você crê nisso, irmãos? Crê nisso? Fique de pé em nome de Jesus. Nós viveremos um momento em que Deus vai abrir as portas em nome de Jesus e vai te fazer romper. E vai te fazer romper. Eu queria que você fosse muito, e eu queria que as famílias pudessem estar juntas, sabe? Tem alguém da tua família, mãe com seus filhos, pais com seus filhos, em nome de Jesus. Tem alguém da tua família? Os trabalhadores aí podem procurar a sua família, fica pertinho, fica coladinho, isso, fica juntos em nome de Jesus, isso, em nome de Jesus, porque Deus nos quer envolvidos, sabe? O Senhor nos quer fazer viver coisas, o Senhor nos quer mostrar que existe milagre da porta fechada, e nós viveremos em nome de Jesus. Isso, se una aí, se une ao amado, se une à amada, se una com seus filhos, começa a declarar que você não abre mão deles, começa a dizer: Deus, chame-os pelo nome. Abra a tua boca, mãe, chama teu filho pelo nome. Isso, ele não está aqui talvez, mas quando você chamá-lo pelo nome, Deus vai trazê-lo no tempo certo, no nome de Jesus. Isso, eu queria que você abrisse a tua boca, começasse a dizer: Deus, nós estamos preparados. Diga Deus, diga igreja, diga Deus, nós estamos preparados. Diga Deus, como um ato profético, diga Deus, diga Deus. Nós vamos fazer o seguinte num ato profético. Vem cá, pastora. Se você puder, você vai se virar. Isso, se vira aqui para trás. E no ato profético nós vamos fechar a porta. E a partir desse momento nós vamos estar disponíveis para viver coisas incríveis no Senhor. Então, meu Deus, Senhor, no momento em que nós fecharmos essa porta, Senhor, no momento em que nós fecharmos essa porta, Deus, Pai, nós vamos viver coisas extraordinárias no Senhor.
Somos nós. Eu vou do outro lado, no outro corredor, pastora. Somos nós. Nós. Aleluia. Você pode virar para alguém e dizer: agora você entendeu por que você está aqui hoje? Você entendeu por que você veio hoje? Você entendeu, Antônio? As portas não podiam se fechar sem vocês aqui. Em nome de Jesus. Não podia, enquanto eles estão louvando lá. Oh, você é extremamente importante para o Senhor. Vocês são extremamente importantes para Deus. Por isso que você está aqui. Por isso que vocês vieram. Ninguém vai ficar de fora, André. Para que o nome dele seja glorificado, Wilson. Por isso que nós estamos aqui, Bruno. Por isso que Deus nos separou. Deixa eu aqui falar com a vovó aqui. Oh, aleluia. Oh, aleluia. É por isso. É por isso. Enquanto eles estão louvando, no silêncio foi que eu te ouvi falar. No deserto fui alimentado por ti, e no secreto foi que então eu descobri que não se tratava de mim. Aproximar, tudo se faz novo e bom. Apaixonado estou por ti. E quando eu te vejo, eu choro. És o que eu mais amo, melhor amigo. Bem-vindo, tu és o maior desejo, tu és o sentido de tudo que eu canto, de tudo que eu vivo. Quando eu chamo pelo teu nome, tu vês. E então vem cá, faz morada, entra no meu coração, no meu coração.
Só as mulheres, só as mulheres. Então, os homens de Deus. E então, todos juntos para a gente terminar, vamos lá. E então, Vem cá, faz morada, entra no meu coração, no meu coração. existem coisas que só acontecerão depois que a porta se fechar. Mas depois que ela se fecha, o Senhor também a abrirá. Sabe o que Deus está dizendo? A perspectiva daquilo que você viveu ao entrar, ou seja, você tinha uma visão do que era externo, e quando você entra, você deixa de ter a visão daquilo que é externo. O Senhor diz: quando a porta se abrir, eu vou te surpreender. Pois o que tem do lado de fora é totalmente diferente de tudo aquilo que você já viveu. Pois o que te aguarda vai ser totalmente diferente de tudo o que você já pensou. Amanhã nós vamos para o segundo dia dessa conferência. Nós temos um tema para amanhã. E eu tenho certeza absoluta. Quando eu estava preparando, meu filho leu o meu esboço e disse assim: poxa pai, essa mensagem de segunda aqui, talvez podia ter sido a mensagem de domingo. Eu disse para ele assim: não. Primeiro nós precisamos entrar, para depois viver coisas extraordinárias. Amanhã nós vamos estar ministrando o presente no presente. Eu te desafio a estar conosco amanhã a partir das 20 horas. Para ouvir essa palavra, se Deus assim nos permitir. Eu te desafio.